Romanos capítulo 8, versículo 1. Presta atenção aqui, ó. O título diz: nenhuma condenação ou pendor do Espírito. Então, quem está no Espírito, o pendor quer dizer a garantia que eu não sou condenado. Você sabe o que é condenação? É a pessoa diante de um juiz ser condenado, sentença. E tem país que ele sentencia à morte. Então, antes do Espírito Santo de Jesus, nós estávamos sentenciados à morte. Então, está dizendo, nenhuma condenação. A garantia é quem? O Espírito. Se eu não tiver o Espírito Santo, eu não posso garantir a mim o quê? Salvação. Eu não posso garantir. Então a minha garantia, a minha certeza, eu posso dizer que eu realmente sou salvo, porque Jesus, o Espírito Santo, habita em mim. Mas como ele veio habitar na minha vida? No versículo 1: agora, pois já nenhuma condenação. Agora, pois já nenhuma. Há para os que estão em Cristo. Para ter o Espírito Santo, tem que ter a presença, tem que andar com quem? Com Cristo. A pessoa diga assim: eu tenho o Espírito Santo porque eu declarei. Não. O primeiro passo, como diz em Colossenses capítulo 2. Vamos lá, Colossenses capítulo 2, e no versículo 6, ora, como recebeste Cristo Jesus? Como que? Recebeste. E como você recebe Jesus Cristo? A fé vem pelo quê? Jesus vem pelo quê? Pelo ouvir. Ouvir a pregação. A palavra de quem? De Cristo. Daí diz assim: ora, como recebeste a palavra, que é Cristo, é a palavra, Jesus Cristo, o Senhor, assim andai nele. É para fazer o quê? Andar nele. Então, como é que eu tenho a certeza de eu receber o Espírito Santo? É quando eu começo a andar nele. Presta atenção uma coisa: quem ele é no princípio de toda a criação? O Verbo de Deus. Ele é o haja luz. Disse Deus, o Verbo. Jesus, haja. E houve o que? Luz. E quando houve a queda humana, todos estão o quê? Condenados. Então o Verbo, Jesus, ele chamou quem? Abraão. Hebreus capítulo 11, versículo 8. Diz a palavra: Abraão foi chamado para obedecer. Foi chamado para quê? Então, em Abraão, que é o pai da fé, nós somos chamados para o quê? Para obedecer. Então, quem está em Cristo é aquele que realmente ouve e segue. Minhas ovelhas vão ser reconhecidas, porque o pastor chamará, as ovelhas reconhecem a sua voz e o que? Seguirão. Vão seguir os passos. Por isso que diz aqui, ao qual, nós lemos aqui em Colossenses, versículo 6, do 2. Ora, como recebesse Cristo Jesus, o Senhor, ele é seu Senhor? Assim andai nele. Se não está andando, a gente está fazendo pior do que os nossos pais do passado da fé. Porque hoje nós temos a garantia mais plena do que eles. Porque eles ouviam o Verbo. Nós já estamos ouvindo o Verbo
realizou aquilo que era para nós passar, ele passou em nosso lugar. Quem foi condenado em nosso lugar? Jesus. Então o verbo chamou Abraão, Abraão obedeceu. O verbo chamou quem? Isaac, Isaac obedeceu. Chamou Jacó, Jacó obedeceu. O verbo continuou acompanhando. O verbo continuou com Moisés, com Josué, e assim veio a Davi, vem vindo aos profetas, aos homens, mulheres de Deus, até o verbo ser o quê? Gerado em carne. E ele andou no nosso meio cheio de graça e de poder. Olhavam para ele, olhavam o unigênito de quem? De Deus. Glória a Deus. Então esse verbo ao qual nós temos a garantia, Romanos capítulo 8, a garantia de não sermos condenados é que andamos em Cristo Jesus. Andamos. Pastor, mas eu só sabia que é confessar o nome dele. Mas quem confessa não. O confessar, a primeira coisa eu digo assim, eu quero fazer parte da tua vida, então eu ando. Eu confessei um casamento, eu confessei unir com ela, então ela anda comigo e eu ando com ela. Então eu confesso, mas se eu confesso e não ando, que confessarei? Então eu sei que andar com o Senhor, eu já não sou o quê? Condenado. Porque andar com o Senhor, eu recebo quem? O Espírito. E como eu não sou mais condenado, aí vem a parte, porque Ele foi condenado em nosso lugar. Ele foi a própria condenação. Ele não precisava estar lá. Ele não necessitava estar lá. Mas Ele diz, eu vou me colocar no lugar dos pecadores que estão condenados. E Ele se prontificou diante do juiz. Então hoje Ele, Jesus condenado, Ele é o nosso advogado. Diga obrigado, Jesus. Então, agora, pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Que estão. Então quer dizer, o mundo todo não é condenado? Não é condenado o mundo inteiro? Global? Não. Só aqueles que estão em Cristo. Quem não está em Cristo já está condenado. Então quem não se prontificou a andar com Cristo, esse é condenado. Mas ele se chama crente, ele se chama igreja, ele se chama evangélico, mas não anda com Cristo, condenado. Não importa se ele se titulou alguma religião, se não andar com Cristo, é com Cristo que nós recebemos o Espírito Santo. Então o pendor, a garantia de nossa salvação, de nossa não sermos condenados, é o Espírito Santo. E para receber o Espírito Santo tem que aprender a andar com quem? Com Cristo. E como andamos com Cristo? Quem é Cristo? O Verbo de Deus, é a palavra. Se nós não obedecer a palavra, estamos andando com Cristo. Por que me chama Senhor, Senhor? Jesus ele disse. E quando ele vem, não fazes que eu lhe mando. Vou comparar quem você é quando você vem até mim, ouve a minha palavra e as pratica. Então tem que ouvir e a praticar. Então você será feito como uma casa espiritual, colocada sobre quem? A rocha. Quem é a rocha? Jesus Cristo. Então no versículo 2, 3 diz assim, 2: porque a lei do Espírito dá o quê? Vida. Em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado do quê? Da morte. Presta atenção. Quando a lei do pecado da morte, a lei era perfeita ou a lei era errada? A lei era má. A lei era perfeita. Mas a esposa, que somos nós, da lei, era unido à lei, nós somos imperfeitos. Então tudo que a lei exigia sempre ia dar a nós o quê? A morte. Porque a gente nunca conseguia realizar o quê? A lei. E não tão pouco ainda hoje. Então realmente a lei sempre destinava a gente olhar para nós mesmos e dizer assim, eu estou indo, o caminho meu é a morte. Mas a lei do Espírito,
E que lei era no passado? Uma lei escrita na tábua que Moisés trouxe lá do monte. Então era para o lado de fora. Mas a lei do Espírito é dentro. A lei do Espírito é dentro. E o Espírito convence essa pessoa a andar por ele. Diga glória a Deus. O Espírito, a lei do Espírito, ele convence essa pessoa a ser uma nova criatura. Convence essa pessoa a andar em comportamento, ter um novo caráter. O Espírito Santo já não é mais uma tábua para o lado de fora, porque toda vez que a tábua para o lado de fora exigia a imperfeição humana, o pecado humano sempre fazia nós ser escravo, a Bíblia diz, e imperfeito, não tendo liberdade. Mas a lei do Espírito, no versículo 2, porque a lei do Espírito dá vida. O Espírito dá vida. Já não é escrito numa tábua da morte, mas é da vida, porque ele já não está fora, ele está dentro. Então o Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou, te libertou, te deu liberdade da lei do pecado da morte. Então a pessoa ainda que busca a lei numa tábua, qual é o recurso, o percurso dele? Qual é a garantia dele? A morte. Mas se o Espírito Santo entrar, qual é a garantia dele? A salvação e liberdade neste mundo. Diga obrigado, Jesus. Se você anda com Ele. E continua no 3. Porquanto que for o impossível. O que é? Na lei. Foi impossível. Aí você vai dizer, a lei é ruim. Não, a lei é boa. O marido é bom, como diz lá no capítulo 7. Um pouquinho antes, no 7, vai mostrar a analogia do casamento. O marido, a lei é boa, mas a esposa que é nós não conseguimos ser perfeitos. Nós somos imperfeitos. Então, quando olhamos para a lei na tábua, na lei do passado, sem ser no Espírito, nós estávamos o quê? Mortos. E impossível chegar diante de quem? Impossível. Nós era povo sem Deus e povo sem a misericórdia de Deus. Com o Espírito Santo nós somos povo de Deus e temos a misericórdia de Deus. Propriedade exclusiva do Senhor. Diga obrigado, meu Deus. Aí diz assim no versículo 3, porquanto que foram impossível a lei no que estava enfermo pela carne. Nós estávamos o quê? O que estava na carne nossa? O pecado, a queda humana. Então o mais que tentava nós nos curar, não tinha cura. Quando está dizendo nós estávamos enfermos na carne, não há cura. Ah, mas a lei sarava? Não, a lei mostrava que nós estávamos enfermos, caídos, abatidos, mortos. Quando nós estávamos enfermos, era impossível no que estava enfermo na carne. Isso Deus enviou quem? O seu Filho. Quem ele precisou enviar para resgatar? O seu? Enviou o seu próprio Filho em semelhança de quê? De carne pecaminosa. Jesus tinha pecado? Não. Mas ele pegou o nosso pecado e colocou na carne de Jesus. Olha para você, que amor é esse, gente? Hoje nós queremos nos justificar por nós mesmos, dizer que nós somos justos, dizer que nós arrebentamos, dizer que nós fizemos a coisa certa. Mesmo que você tenta fazer a coisa certa, você vai sempre dizer, eu estou enfermo. Você sempre vai bater numa parede. Toda vez que você tentar consertar algo, você vai bater na parede e vai dizer, eu tenho que voltar, eu sou enfermo, eu não consigo passar esta parede, eu não consigo passar para o outro lado. Quem derrubou a parede da inimizade? Jesus. Então ele enviou o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. E no tocante ao pecado,
E com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Sabe por que você não é condenado? Ou eu? Porque Deus condenou o nosso pecado. Condenou. É como ouviu um dia um pastor dizendo, a bomba que estava vindo para explodir o mundo. Ele, numa pregação, ele diz, olha o amor de Deus. Deus, ele diz, é como diz, o que eu vou fazer agora para salvar esse povo? Não tem condição. É imperfeito em tudo que eu realizo na terra. Tudo que eu faço na terra, eles destrói, ele desconstrói. Eles fazem ser imperfeito a lei, perfeita aos mandamentos. Eles se tornam rebeldes. O que eu vou fazer para salvar esse povo? E a bomba vindo para destruir comunidades. Jesus se prontificou e desceu e diz assim, que caia sobre mim. Porque a bomba estava vindo para condenar, destruir com tudo. Mas Jesus diz assim, abriu os braços e diz assim, caia sobre mim. E eles não sejam condenados, mas sejam salvos no amor de Deus. Sejam salvos no Filho e transpassou sobre ele as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas iniquidades, as nossas transgressões. Toda a falha pecaminosa nossa foi posto naquela bomba sobre Jesus e ele morreu derramando a última gota do seu corpo pela nossa vida, pela nossa salvação. Então diz assim, versículo 4, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo o quê? Não é para andar mais segundo o quê, igreja? A carne, mas segundo o Espírito. Então, se você diz, eu não ando mais segundo a carne, andar segundo o Espírito, nós já ouvimos falado antes. Como é que é andar segundo o Espírito? É andar segundo o que Jesus ensinou. Quem dá o Espírito para nós? Agora presta atenção. Quem dá o Espírito para nós? É por meio de quem? De Jesus. Se nós não andar de acordo com ele ensina, como recebemos dele? Então não andamos segundo o que achamos, não andamos segundo a religião, não andamos segundo os homens, mas segundo aquele que o Pai enviou, segundo o que Jesus ensinou. Se nós andar segundo o ensinamento, nós temos o que? A garantia. Porque nós estamos andando no Espírito, e andar no Espírito o que faz? Por quê? Vamos entender. Porque o que a carne faz? Primeiro, vamos lá. Qual é a garantia da carne? Porque o que se inclina para a carne, o que coloca a garantia na carne, acha que pode, acha que faz, acha que chega até Deus, ele cogita das coisas da carne. Se você se inclina, você tem que esperar em você mesmo. Se você acha que você faz para chegar até Deus, você tem que esperar na tua própria força. Aí que chegou o problema. Nós não conseguimos ir adiante, nós não conseguimos vencer. Nós não conseguimos vencer nenhuma gripe, nós não conseguimos vencer nenhuma dor de barriga, nós não conseguimos vencer nenhuma dor de cabeça. Mesmo tendo a dor de cabeça, nós vamos na farmácia buscar um remédio, porque nós não conseguimos vencer. Então nós não possamos se inclinar, colocar garantia no meu braço, porque eu tenho que depender de mim. E se eu dependo de mim, eu estou perdido. Porque o pendor, continuando no seio, porque o pendor da carne dá para o quê? Morte. Toda vez que você se apoiar para chegar até Deus em você, qual é o teu destino? Morte. Toda vez que você acha que arrebenta, qual é o teu destino? Morte. Toda vez que você acha que você tem força, qual é o teu destino? Morte. Todos aqueles que se apoiaram no passado dizendo o que eles faziam, muitos não entraram na terra prometida porque eles se apoiaram no próprio braço. Muitos não entraram porque não querem se dobrar para o Senhor, não querem fazer a vontade do Senhor. Mas ele mesmo, na sua vontade, na sua própria carne, ele diz assim, eu tenho o Espírito Santo. Não, ele não é convertido, ele é convencido.
Porque quando a gente anda com Cristo, a gente sabe que o Espírito Santo habita em nós. E a garantia de nós não sermos condenados é que o Espírito Santo está em nós. Se nós não temos essa garantia, você quando partir, você não pode partir dizendo eu vou para o céu. A garantia de você sair daqui e ser transportado para o reino do Filho do seu amor, você vai ser transportado. E que lhe leva você a ser transportado dessas trevas, dessa condenação? A garantia é o Espírito Santo. Então, para você dizer eu quero ter essa garantia, começa a dar os passos de quem? De Jesus Cristo. Glória a Deus. Versículo 6: porque o pendor da carne dá para morte, mas a do Espírito dá para o quê? Para vida e paz. Diga obrigado, Senhor. Quem não quer o Espírito Santo? Quem não deseja Ele? É só começar a andar. Seguir os passos de Cristo. Todos andaram. A Bíblia até diz aqui, deixa eu só ler aqui em Hebreus capítulo 11 e versículo 8. Pela fé, por Jesus, Abraão, quando chamado, obedeceu. Jesus chamou, gente. É para quê? Pastor, eu já desci as águas, eu já entrei numa igreja, eu já fiz um monte de coisa. O que falta? Obedecer. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que havia de esperar, por herança, receber por herança. E partiu sem saber para onde. Ele partiu, obedeceu. Eu vou fazer segundo a vontade do Senhor. Voltando no versículo 7, do 8 de Romanos. Por isso o pendor da carne é o quê? Presta atenção. A garantia da tua carne. A Bíblia diz: do pó você foi feito, do pó você o quê? Tornará. Não adianta você se apoiar achando que você vai agradar a Deus. O único que agradou a Deus na terra, este filho me comprar. O único que é a garantia da humanidade, o único que Deus admirou na terra foi Jesus. Quem não está em Cristo não está em Deus. Quem não está em Cristo não está em Deus. Você já vai ver isso. Presta atenção aqui. Tem criança pedindo aí para trás? Presta atenção aqui no versículo 7. Por isso o pendor, o apoio, a garantia da carne é inimizade contra quem? Então, se eu continuo no meu achismo, se eu continuo na minha carne, eu sou inimigo de quem? Aí que vem aquela parte: eu oro e Deus nunca responde. É porque eu sou inimigo. Mas quando é que Deus responde? Quando o Espírito Santo está em você, Ele intercede por ti. É Ele que intercede por ti. Glória a Deus. Então, diz assim: é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de quem? De Deus. Por que não está sujeito? Quando Deus deu a lei da tábua de Moisés, conseguiram obedecer? Então ele não está sujeito. Porque se ele não conseguiu obedecer do lado de fora, mesmo com os sinais da circuncisão que estiveram com uma aliança, mesmo tendo a arca acompanhando naquela época, eles não conseguiram obedecer a lei na tábua do lado de fora. Mas quando é dentro, já não é convencido fora, mas é dentro do ser humano. Então a lei do lado de fora não pode o quê? Não pode sujeitar a lei de Deus. Aqueles que estão na carne, nem mesmo pode estar, nem pode estar com ele. Porque os que estão na carne não podem agradar a Deus. O que estão na carne não pode agradar. Se você não está no Espírito, você não agrada. Você pode tentar de todas as formas, de todas as maneiras. O único que trouxe a nós a redenção, a comunhão, a união, foi Jesus, foi Ele. Então no versículo 9 diz assim: vós, presta atenção, porém não está na carne. Quem não está na carne? Quem não está na carne?
mas no Espírito Santo. Você está no Espírito? Quem está no Espírito Santo? Está andando com Jesus? Está fazendo a vontade de Jesus? Não está carregando nada de ídolos? Não está carregando objeto? Só a palavra. Jesus é quem? A palavra, o verbo. Você está andando, obedecendo o verbo? O que Abraão fez? Pastor Abraão carregou a arca nas costas. Foi isso mesmo? Tinha arca na época de Abraão? O que ele fez então? Obedeceu a palavra. Obedeceu a palavra. Então, diz assim no versículo 9: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato, o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Esse tal não é dele. Então hoje, nós estamos participando e vamos participar do corpo e do sangue de Jesus. Pastor, eu tenho o direito? Tem. Você quer andar com ele? Você vai andar com ele? Isso não é um compromisso comigo não, meu irmão. Isso não é um compromisso que você vai fazer com o pastor aqui em cima desse lugar aqui não. Esse compromisso que você está tendo hoje em comunhão é com o divino, é com aquele que foi para a cruz, é aquele que entregou a vida por você, aquele que derramou sangue ao chorar, aquele que fez tudo por ti, aquele que está dizendo: vem ter comunhão, participação comigo, mas andar com ele. Deus amou o mundo de tal maneira. O que diremos à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou, não dará a ele graciosamente todas as aquele que andar com ele. Tem um final lá, andar com ele. É lá acho que é no 8:32, 33, fala, aquele que andar com ele. Então, ele não poupou, mas ele está dizendo: quem quer meu filho, quem faz parte dele, tem todas as coisas, mas quem anda com ele. Tem um porém. Mas a pessoa diz: eu quero todas as coisas, mas não quero andar com ele. Eu quero alcançar os benefícios, os privilégios, mas não andar com ele. Eu quero ser glorificado, mas não quero andar com ele. Eu quero entrar no reino, mas eu não quero andar com ele. Eu quero ter o Espírito Santo, mas eu não quero andar com ele, com o verbo de Deus. Então no versículo 10 diz: se porém Cristo está em vós, olha que bem, o corpo na verdade está o quê? Morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus entre os mortos, esse mesmo que ressuscitou o Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Ele vai o quê? Por meio do Espírito em nós, no nosso corpo o quê? Nosso corpo o quê? Nosso corpo mortal. Ele vai o quê? Vivificar. O que é vivificar? Vai trazer força para o nosso corpo mortificado. Ele vai trazer força ao nosso corpo caído. O próprio Espírito Santo dentro de nós, ele vai transformar até o próprio corpo. O corpo que está afadigado, o corpo caído, o Espírito Santo dentro de nós vai nos dar força física para nós suportar. Diga glória a Deus. A pergunta é se só importa a alma, não, meu filho. O Espírito Santo, ele faz o trabalho completo. O Espírito Santo vivifica um corpo que com mortalidade, com mortificado, é isso, né? Mortificado. Esse corpo mortificado, ele vai transformar em quê?
Ele vai transformar em quê? Em força, ao qual você não tinha. Ele está dizendo: eu vou te dar força para você suportar esse mundo, pelos anos que você vai passar nesse mundo, porque no mundo tereis mas Ele vai te dar o quê? Ânimo, porque o Espírito Santo na tua vida vai você suportar qualquer coisa nessa caminhada. Sem o Espírito Santo você começa a entrar em depressão, sem o Espírito Santo você começa a decair, sem o Espírito Santo você perde as forças, sem o Espírito Santo você não tem vida, não tem. Por isso essa é a certeza, nós somos herdeiros de quem? Do Filho. Versículo 12: assim, pois, irmãos, somos devedores de quem? Não da carne. Nós devemos para quem? Você deve para alguém? Sim ou não? Tu deve para alguém, meu irmão? Deve? Não deve? Não deve. Não deve mesmo. Só pagou tudo. Está dependendo do céu. Quem só é devedor? Deve para quem? Tá ninguém, só não está entendendo o que eu estou falando aqui. A gente deve para quem, gente? É devedor de quem? Você pode pagar? Nunca, jamais. Por isso que nós temos na terra reconhecer. Sabe o que Ele quer? Ele não quer que você pague, Ele quer que você reconhece. Reconhece Ele, declara Ele, se inclina para Ele, busca fazer parte dele. Por isso Ele diz assim, pois, irmãos, somos devedores não da carne, como se constrangindo a viver segundo a carne. Porque se vivemos segundo a carne, caminhamos para o quê? Se vivemos apoiados na carne, caminhamos para... E não é só uma morte. Dessa parte para outra morte. Todos em Cristo Jesus vão morrer fisicamente aqui. Mas Ele está dizendo: quem não tem o Espírito Santo, além de partir daqui, ele vai, o caminho dele é o quê? A morte. Pastor, alguém está ouvindo aqui dizendo assim: todo mundo vai morrer, então o caminho da morte é para todos. Não, está falando diferente. Quando nós partir, vai ter outro caminho. E o caminho que vai levar essa pessoa à morte sem Cristo. Então não te apoie em você. Deixa você ser guiado por quem? Olha no versículo, vamos lá. Versículo onde? Porque se vivemos segundo a carne, o caminho é para a morte. Se pelo Espírito mortificares os efeitos da carne, mortificar, muda o jeito de andar. Saia da onde você estava. Para de agir como você agia. Para de você fazer festa na tua carne. As coisas que desagradam a Deus. Começa a ter comportamento agradável. Ofereça a tua carne, a tua vida, mesmo que é morta, mas ofereça para servir, adorar a Deus. Então, diz assim: feito do corpo, mortificado o efeito do corpo, certamente vivereis. Mortificar quer dizer mudar ele. Pois todos que são criados pelo Espírito de Deus são o quê? Filhos de Deus. Quem é guiado são chamados filho de Deus. Diga glória a Deus. Todos que são chamados em Jesus Cristo e andam com Ele, recebem o Espírito Santo. E você vai ver mais abaixo onde está escrito aí: a garantia de você ser chamado filho de Deus, porque você teve adoção, a garantia, porque o Espírito Santo testifica. Está escrito onde? O Espírito Santo testifica que você é filho de quem? Deus. Vamos lá. Versículo 16, ó. O próprio Espírito, olha só, como você pode dizer que a garantia de você ser cooperador, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo, e com Ele sofremos neste mundo, como diz aqui no 17, com Ele sofremos neste mundo, também com Ele seremos o quê? Glorificados. Então no versículo 16 diz assim: o próprio Espírito que testemunha em nós, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos. Você sente no teu Espírito, estou falando na carne, no teu Espírito, você sente? O Espírito
Espírito de Deus testificando. Aí você pode garantir que você é filho, você está salvo. E você que o torna herdeiro de Deus e cooperador de quem? De Cristo. E você pode ter certeza que no momento difícil Ele estará de mãos para levantar você. No momento que você está doente, Ele está ali para te curar. No momento da dificuldade, Ele está ali para te fortalecer. No momento de você estar triste, Ele está ali para te consolar. Porque o Espírito Santo enviado a nós é para consolar os que sofrem. Diga glória a Deus. Mas o que testifica não condenado é a presença do Espírito Santo para aqueles que andam em Cristo Jesus. Anda com Ele, não para mais, vive para Ele, e Ele será na tua vida glorificado. Diga assim seja, para a glória de Deus. Glorifica bem forte a palavra de Deus.